na China. No mesmo dia da entrevista, no dia 27 de abril, foi o dia que foi elaborada a minuta da dispensa de licitação número 754/2020, referente à compra direta de 200 ventiladores pulmonares que seriam importados pela Veigamed justamente da China. Em outra entrevista coletiva, no dia 30 de março, o governador do estado, novamente acompanhado do secretário de Estado da Saúde, senhor Elton Zeferino, abordou novamente a compra dos respiradores, demonstrando conhecimento a respeito das características do modelo dos respiradores que estavam sendo adquiridos no processo ESS 37070/2020. Na mesma entrevista, o secretário de Estado da Saúde, senhor Elton Zeferino, afirmou na presença do governador que ouviu a informação sem demonstrar nenhuma surpresa que os respiradores adquiridos pelo governo do estado deveriam ser entregues em primeira etapa entre os dias 5 e 7 de abril, justamente a data pactuada com a Veigamed para a primeira entrega dos respiradores. Como se sabe, a Veigamed exigia que o pagamento fosse antecipado, o que, via de regra, é vedado no âmbito da administração pública nos termos do artigo 62 e 63 da Lei 4.320 de 64. Isso, aliás, não era nenhuma novidade para o governador. Embora Carlos Moisés tenha ficado conhecido como bombeiro, ele também é graduado em Direito, mestre em Direito Constitucional e já foi professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Portanto, o governador sabia da ilegalidade da antecipação do pagamento. Por conta disso, ele passou a adotar artifícios para dar uma aparência de legalidade ao pagamento antecipado pela compra dos respiradores. No dia 31 de março de 2020, o governador do estado submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei que visava autorizar o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens, serviços, locações de móveis, imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, conforme se extrai da mensagem número 414, assinada digitalmente pelo governador, presente no processo SEA 3404/2020. O referido projeto de lei continha, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, hipótese que autorizava a dispensa da exigência de garantias em caso de necessidade de pronto e imediato atendimento, devidamente motivada pela autoridade competente. Contudo, no mesmo dia em que o projeto de lei foi submetido à Assembleia Legislativa, ou seja, no dia 31 de março, foi solicitado pelo governo do estado a sua retirada, justamente após já ter sido empenhado o pagamento antecipado para a Veigamed, também naquele mesmo dia, sem que tivesse sido motivada a dispensa de garantias. Aliás, a própria defesa do governador admitiu que a eventual aprovação do projeto de lei não afastaria a ilegalidade da compra dos respiradores. Abre aspas. Logo, houvesse sido tramitado e aprovado o projeto de lei assinado pelo governador do estado, ainda assim restaria patente a ilegalidade do pagamento antecipado à Veigamed, tal como se deu no processo SES 37070/2020. Portanto, o governador confirmou que requereu a retirada do projeto de lei por ter sido alertado de que a sua aprovação tornaria evidente a ilegalidade. Outra forma que o governador encontrou para tentar dar ares de legalidade ao pagamento sabidamente legal foi buscar orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em depoimento perante a força-tarefa da Operação Oxigênio, conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Adircélio Moraes Ferreira Júnior, afirmou que no final de março de 2020, conversou por telefone com o então secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, e com o governador do estado,
respondendo questionamentos sobre a possibilidade excepcional de o governo do estado realizar compras com pagamento antecipado de equipamentos para enfrentamento da pandemia do coronavírus, incluindo respiradores, recomendando uma série de providências e cautelas a serem adotadas e sugerindo que a consulta ao TCE fosse formalizada. Abre aspas. E uma outra pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores. O que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado, via de regra, não era possível. Mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade, e em situações excepcionais era possível que esses pagamentos ocorressem, mas era preciso, para isso, que aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias. Solidez da empresa, se possível, colocar um garante no meio do processo. E ele entendeu, e eu coloquei muito claramente para ele. Se hoje a gente está vivendo a dificuldade de ter o equipamento, pior vai ser se fizermos o pagamento antecipado e a gente ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Seria o pior dos mundos. E eu coloquei à disposição o Tribunal de Contas para que a gente emitisse um parecer técnico, que ele nos formalizasse e nós emitiríamos um parecer técnico dizendo em que condições e em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado. Isso foi uma conversa que nós tivemos ali, final de março. Dias depois, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados. E eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador, que nos colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças, com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia e depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Fecha aspas. No dia 2 de abril, o governador Carlos Moisés, de fato, formalizou a consulta ao Tribunal de Contas, por meio do ofício Gabigov 60/2020, assinado digitalmente por ele, buscando esclarecimento a respeito de compras de insumos para enfrentamento da pandemia do coronavírus com pagamento antecipado. A consulta ao TCE foi respondida no dia 3 de abril, com uma série de recomendações. E o que o governador fez com as recomendações do Tribunal de Contas, que haviam, inclusive, já sido adiantadas por telefone pelo presidente? Absolutamente nada. Não se tem nenhum registro de qualquer norma interna ou sequer comunicação por parte do governador com o intuito de fazer chegar aos setores responsáveis pelas compras as recomendações do Tribunal de Contas. Na verdade, os pagamentos para a Veigamed já tinham acontecido. As notas de empenho foram emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril, e a liquidação ocorreu no dia 1º de abril, ironicamente o dia da mentira, com o pagamento já sendo confirmado na conta da Veigamed no dia 2 de abril, o que revela que o governador Carlos Moisés não tinha interesse na resposta à consulta formulada ao TCE. O governador não queria saber quais eram as garantias necessárias para o pagamento antecipado, porque sabia que a empresa não poderia fornecê-las. Seu único objetivo era dar a impressão de ter sido diligente, para dar contornos de legalidade ao ato, que sabia ser ilegal. E assim, o pagamento da compra foi antecipado, sem a exigência de qualquer garantia a respeito da idoneidade e capacidade do fornecedor de entregar os equipamentos, de forma imotivada, em desacordo com a legislação, com a jurisprudência e até mesmo com as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas a requerimento do próprio governador. Após a concretização da compra, em outra coletiva de imprensa, no dia 4 de abril, o governador do estado solicitou que o secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, que novamente o acompanhava, expusesse o andamento da compra dos respiradores, tendo sido lhe respondido que o governo do estado estava com dificuldade de garantir a entrega dos equipamentos. No dia 11 de abril, por sua vez, em nova entrevista coletiva, ao abordar a variação de preços de respiradores no mercado, o denunciado relatou que quem paga 160 mil não recebe, e que é essa a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina. Fazendo menção ao preço aproximado do valor unitário
dos respiradores adquiridos junto à Veiga Med e admitindo que o governo do estado havia feito o pagamento antes da entrega dos equipamentos. Porque para pagar e receber, só tem um jeito: pagando antes de receber. Portanto, a cronologia e o cotejo dos fatos não deixa dúvidas de que o denunciado tinha pleno conhecimento da compra dos respiradores com pagamento antecipado, sem a exigência de garantias, bem como de aquisição não poderia ser procedida dessa forma. A versão dos fatos apresentada pelo governador, por outro lado, de que teria tomado conhecimento do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril, não encontra eco na realidade. Como chefe do Poder Executivo, o denunciado tinha o poder e dever de cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais no âmbito do governo do Estado de Santa Catarina, bem como agir para evitar o descumprimento da lei. Todavia, mesmo detendo o conhecimento da contratação em curso, da sua forma de pagamento e das cautelas necessárias para que a aquisição fosse efetuada de forma a minimizar riscos, o denunciado não adotou qualquer providência para impedir o prejuízo ao Estado de Santa Catarina, o que caracteriza omissão juridicamente relevante. Ao se omitir quando tinha o poder e dever de agir, o denunciado praticou ato comissivo por omissão, consubstanciado na deliberada conduta de não adotar as providências necessárias ou fazer cessar as ilegalidades para evitar o resultado danoso ao Estado de Santa Catarina, repercutindo em empenho e liquidação de despesa em total desacordo com o regramento aplicável, o que caracteriza a prática do crime de responsabilidade de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas, conforme tipificado pelo artigo 11, item 1, da Lei 1079 de 1950. É por conta de todo o exposto que requeremos a condenação do governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva, pela prática de crime de responsabilidade e a aplicação das penalidades de perda do cargo e inabilitação para a função pública. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Bruno. Tem a palavra agora o doutor Josué Ledra Leite. Excelentíssimos senhores julgadores desse Tribunal Especial, doutor desembargador presidente desse egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Ricardo Roesler, desembargadores, doutora Rosiane Portela Wolff, doutora Sônia Schmitz, doutor Roberto Pacheco, doutor Luiz Anelato, doutor Luiz Forneroli, nobres deputados, senhores Marcos Vieira, senhor José Milton Schaeffer, senhor Valdir Cobalcini, senhor Fabiano da Luz, senhor Laércio Schuster, povo catarinense, bom dia. Eu fiz questão de cumprimentá-los um a um, nominalmente, primeiro porque respeito e admiro cada um de vocês, mas também porque, como bem ressaltou o doutor Ricardo Roesler na abertura deste julgamento, nós não estamos diante de um simples julgamento, de mais um julgamento. Nós estamos diante de um julgamento emblemático, de uma situação histórica para a política e para o judiciário catarinense, de grande relevância para o nosso povo, onde nós estamos a julgar um pedido de impeachment do governador do Estado. O Estado de Santa Catarina, que é reconhecido por seu povo simples, honesto e trabalhador, e que outrora depositou e elegeu por confiança o candidato Carlos Moisés, e que agora precisa limpar a mancha que ele deixou sobre as nossas cabeças. O povo catarinense não permitiu e não permitirá que nenhum governante dilacere nosso patrimônio financeiro e moral. Neste momento, eu peço vênia para citar uma pequena estrofe do hino do Estado de Santa Catarina, que diz, aspas, quebrou-se a algema do escravo, e nesta grande nação
é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Fecha aspas. É com essa estrofe do nosso hino que eu aproveito para parabenizar os bravos cidadãos que lutaram legalmente, do início ao fim neste processo, para que o nosso povo tivesse estes corretos julgamentos. Obrigado, bravos cidadãos. Obrigado por me permitir caminhar lado a lado, lutando pelo melhor e pelo resultado mais probo para o estado de Santa Catarina. Realmente, muito obrigado. Pois bem, precisamos rememorar a cronologia dos acontecimentos, porque nela por si só a gente já consegue desenhar o crime de responsabilidade cometido pelo então governador Carlos Moisés. O famigerado processo de compra de 200 respiradores pela astronômica quantia de 33 milhões de reais iniciou em 26 de março de 2020, que para nós aqui no Brasil era o início da pandemia. É incontroverso que este processo de compra ocorreu diversas irregularidades e cambalachos, desde a inautenticidade das propostas comerciais, passando pela falta de informações básicas da empresa Vegamed, e até mesmo da certificação inverídica do recebimento das mercadorias para que fomentasse o pagamento por parte do governo do Estado. Todos esses cambalachos. Isso é tudo incontroverso. Cada ato. Então, a pergunta é, o que nós discutimos aqui? O que se discute? Se discute se o senhor governador sabia disso, se autorizou o pagamento antecipado e sem garantia mínima. E lhes digo, sabia, participou e ainda tentou esconder e dar uma roupagem de ilegalidade a este absurdo. Qual foi o resultado? Ficamos sem dinheiro e sem os respiradores. Eu não preciso aqui fazer qualquer forma de sensacionalismo e relembrar o número de mortes no Estado. Eu não preciso destacar que no dia do afastamento do senhor Carlos Moisés, agora, há 6 semanas, foi o dia de maior número de mortes no Estado por Covid. Eu não preciso me emocionar aqui e contar para vocês, excelências, que no julgamento passado, no julgamento de inadmissibilidade, eu não pude sustentar, porque eu me recuperava da Covid e eu ficava muito ofegante, eu não conseguia falar por um grande tempo, porque eu tive 60% do meu pulmão comprometido por causa da Covid. Mas, graças a Deus, possuo condições financeiras para montar quase que uma UTI na minha casa, para que eu pudesse me recuperar, e graças ao Senhor eu me recuperei. Porque eu não tinha condições de ir para o hospital, pois não haviam leitos, não havia oxigênio, não haviam respiradores. Mas voltando, vejamos, no dia 26 de março de 2020 foi aberto o procedimento de compra. No dia 27, dia seguinte, em entrevista coletiva, nas famosas lives do governo, o governador, ao lado do secretário de Saúde, senhor Elton Zeferino, relatou a dificuldade para a aquisição de respiradores, mas tranquilizaram a população, informando que o governo efetuava a compra internacional direta com fornecedor local e que repetia os preços praticados na China. E no mesmo dia, então, foi elaborada a dispensa licitação número 754 de 2020, referente à famigerada compra de 200 ventiladores pulmonares que viriam da China por intermédio da empresa Vegamed, mas que a alegação é que o governador nada sabia. Em outra entrevista coletiva, poucos dias depois, dia 30 de março, o secretário de Saúde, ao lado do governador, deu detalhes dos modelos de respiradores, indicou que os mesmos deveriam chegar entre o dia 5 e 7 de abril, tudo, como dito, ao lado do governador, que, em momento algum, expressou qualquer surpresa, muito pelo contrário, chancelava cada palavra do senhor Elton Zeferino, seu secretário. Ocorre, excelências,
que a empresa Vegamed exigiu o pagamento antecipado, o que é expressamente vedado por lei. E como bem destacado pelo Dr. Bruno Carreirão, o governador não podia alegar que não sabia. Não tinha como alegar desconhecimento sobre essa legislação. Primeiro, porque lhe é obrigado a saber. Segundo, nenhum cidadão pode se furtar de exercer a situação correta por desconhecimento de lei. Terceiro, porque ele é formado em direito, mestre em direito constitucional, professor de direito administrativo e constitucional. Bom, evidente. Sabendo então da ilegalidade do pagamento antecipado sem garantia, o governador passou a criar formas de gerar alguma aparência de legalidade do ato, o que não conseguiu. Primeiro, em 31 de março de 2020, o governador, em mensagem assinada digitalmente por ele próprio, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina projeto de lei cujo objetivo era a autorização ao Poder Executivo para aquisição de equipamentos necessários ao combate à pandemia com pagamento antecipado. Ocorre que no próprio projeto de lei, no artigo 1º, parágrafo 2º, ele dizia que para a dispensa da necessidade de garantia era necessária a motivação da autoridade competente. Não tinha. Por não ter, no mesmo dia que foi encaminhado à Assembleia, o próprio governo pediu a retirada do projeto de lei da Alesc. Vale destacar aqui, excelências, que na própria defesa, o governador confirma que mesmo com o tal projeto de lei, ainda restaria patente a ilegalidade. Buscou, então, o governador mais uma tentativa de conferir roupagem legal à aberração jurídica que se acometia. Assim, o doutor Ardicélio Moraes Ferreira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, afirma que o senhor governador Carlos Moisés, junto com o secretário de Saúde Elton Zeferino, efetuou consulta a ele por telefone acerca da possibilidade da compra de equipamentos de combate à pandemia, incluindo respiradores com pagamento antecipado. A resposta obtida ao telefone foi de que para haver autorização de pagamento antecipado seria necessário ao menos a motivação e que tivessem garantias a fim de preservar o erário. Após essa conversa, em 2 de abril de 2020, o próprio governador formaliza a consulta ao TCE, buscando esclarecimento acerca das compras relacionadas à pandemia. Já no dia seguinte, no dia 3 de abril de 2020, o TCE responde no mesmo sentido da conversa ao telefone e destaca diversas recomendações de garantia e preservação ao erário. Acontece, excelências, que essa consulta não servia para nada. Essa consulta não passou de uma manobra que, mais uma vez, não deu certo. Uma manobra que tinha por objetivo criar uma roupagem de legalidade. Só que o tamanho absurdo, excelências, é que as notas de empenho já haviam sido emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril. E, pasmem, o governo já tinha pago no dia 1º de abril de 2020, antes da própria consulta do TCE. Excelências, o que houve neste ato foi um grande teatro. Não temos como classificar de outra forma. Então, já pago, já em 4 de abril de 2020, em mais uma entrevista coletiva, o senhor governador solicita ao senhor Elton Zeferino que expusesse o andamento da compra dos respiradores. E este aduz que estão encontrando dificuldades para garantir a entrega dos mesmos. Por fim, em 11 de abril de 2020, em nova live, o senhor governador e secretário de saúde dizem que, abre aspas, quem paga 160 mil não recebe, fecha aspas, e que, abre aspas,
É essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina, fecha aspas. Doutores. A cronologia dos acontecimentos desse triste episódio, como visto, são suficientes a demonstrar e comprovar cristalinamente a ciência, a conivência e até mesmo a atuação do governador Moisés nesse triste episódio. A sua responsabilidade é latente e, por consecutário lógico, o crime de responsabilidade também. Diante disso, excelências, sem mais delonga, o requerimento que se faz neste momento é pelo deferimento total dos pleitos do impeachment, para que o nosso Estado possa ser colocado de volta nos trilhos e para que o povo catarinense possa novamente se encher de orgulho e limpar essa mancha causada pelo senhor governador. São essas minhas palavras, excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Josué, por sua manifestação e contribuição ao debate. Tem a palavra o doutor Ivo Borchardt, pelo tempo regulamentar escolhido. Bom dia. Bom dia. Desembargador Ricardo Esler, digno presidente desta comissão de julgamento, desembargadora Rosane, desembargador Roberto Lucas, desembargador Luiz Anelato,